Nas fases iniciais do processo inflamatório do parênquima pancreático, surge um desequilíbrio entre a produção e a secreção de enzimas pancreáticas. A produção continua a despeito do bloqueio da secreção, ou seja, isso gera uma retrodifusão das enzimas proteolíticas através das membranas basocelulares das células acinares, desencadeando uma autodigestão da glândula, levando ao conteúdo de pancreatite aguda, que tem lá no site botecodotales.blogspot.com, bem detalhado. E desse ponto, advém um mecanismo fisiopatológico das elevações precoces da enzimas da amilase e lipase durante a pancreatite aguda. Lembrando que a alta da amilase não é assim tão específico da pancreatite, ou seja, é muito importante lembrar que a amilase e lipase não tem valor para definir prognóstico e sim o diagnóstico, já que elas podem se ver aumentada em diversas patologias. É muito comum ver a hiperamilasêmia, como na colecistite aguda, coledocolitiases com ou sem a colangite aguda, obstrução intestinal, infarto mesentérico, úlcera perfurada, apendicite, gravidez ectópica, trauma abdominal, insuficiência hepática, insuficiência renal, parotidite, trauma cerebral, queimaduras e até mesmo choque. Então, a amilase sérica é o exame laboratorial mais solicitado para diagnóstico de pancreatite aguda, mas para prognóstico é um pouco diferente. Ela se eleva mais ou menos entre 2 e 12 horas após o início do processo inflamatório, com uma meia-vida ali de aproximadamente 10 horas. Em casos de pancreatite aguda, ela permanece elevada por 3 a 5 dias. A sensibilidade e especificidade da amilase sérica para o diagnóstico da pancreatite aguda é de aproximadamente 90 a 80% para o diagnóstico. A especificidade torna-se bem mais alta se consideramos o nível acima de 3 a 5 vezes, que é bem característico frente a um caso de pancreatite aguda. Nas perguntas, nas questões de residência, mostrar um paciente que chega ali com a amilase aproximadamente de 1000 ou mais. Isso é bem característico. Entretanto, essas elevações plasmáticas da amilase não são completamente sensíveis. É muito importante lembrar disso, já que existem muitas condições que causam uma pancreatite com amilase normal, tipo a hipertrigliceridemia. Situações nas quais a hiperlasemia sem patologia subjacente, como a macroamilasemia, e circunstâncias patológicas não pancreáticas que cursam com a elevação da amilase são frequentes, como já citadas. Agora, lembra que eu falei que o cálculo biliar, a obstrução intestinal, a insuficiência renal podem cursar com uma hiperamilasemia? Bem, a obstrução intestinal, o cálculo biliar e a insuficiência renal, em alguns casos, também podem cursar com a lipase alta, ou seja, é um pouco difícil de fazer o diagnóstico. Tem que juntar junto com o histórico do paciente, o exame físico e todos mais os seus dados para chegar num diagnóstico. Existem 2 conceitos sobre a amilase sérica na pancreatite aguda que vai auxiliar no raciocínio do diagnóstico. O primeiro seria que a dosagem da isoamilase pancreática ou a p-isoamilase possui uma sensibilidade e uma especificidade para o diagnóstico da pancreatite aguda superior à amilase total. Ou seja, embora a sua utilização na prática não ofereça grande benefício em relação à dosagem da amilase total, a concentração sérica da amilase na pancreatite aguda é geralmente superior a 3 a 5 vezes o limite normal do valor de referência. Normalmente não ocorre nas outras condições de hiperamilasêmia. A amilase normal, ela vai ali, dependendo da fonte, dependendo de onde você está buscando esses dados, em aproximadamente 160 unidades de massa atômica por litro de sangue, o L.
Portanto, vai sugerir uma pancreatite aguda quando encontramos a amilasêmia superior a 500 e principalmente superior a 1000, o que aparece muito em questões de prova. E também bem importante lembrar que a amilase sérica pode ser normal ou até bem pouco elevada em pacientes com a pancreatite fulminante, que já está aquele nível mais terrível. Bem como também nas pancreatites leves, nas pancreatites que são superimpostas à pancreatite crônica, ou até mesmo na fase de convalescência de um episódio agudo. Assim, o grau dessa elevação da amilase não é um fator preditivo de gravidade ou má evolução. Lembrando, a amilase ela não possui um valor muito forte de prognóstico, e sim de diagnóstico. Raramente existem pacientes nos quais, de forma persistente, encontram-se em níveis elevados de amilase sérica, sem que haja insuficiência renal. Trata-se de uma ligação entre as moléculas de amilase e macromoléculas de proteínas aberrantes. Assim, um complexo formado, que não é filtrado pelos rins, cria uma hiperamilasemia sem conotação patológica. O nome disso é a macroamilasemia. A medida da amilase urinária coletada em 2 horas pode ser o valor nesses casos, já que nesses pacientes o clearance de amilase encontra-se baixo. Valores normais variam de 1 a 4%, nesses casos estando abaixo de 1%, e esses níveis, pelo contrário, esses níveis aumentados são frequentes na pancreatite aguda, podendo chegar em até 10%. Já alguns casos extremamente elevados da amilase são encontrados nos casos de derrames cavitários do pâncreas, como a ciste pancreática, derrame pleural e também na pseudocistose do pâncreas. Agora um ponto muito importante. Na pancreatite crônica, não complicada por derrames cavitários ou por pseudocistos, os níveis séricos de amilase estão geralmente normais, havendo aumento em apenas 30% dos casos, mesmo na vigência de uma agudização, como na pancreatite crônica alcoólica agudizada. Os níveis séricos de amilase não têm valor para o diagnóstico das neoplasias pancreáticas. Isso é muito importante. Nas neoplasias pancreáticas, os níveis de amilase não possuem tal valor. O aumento da lipase sérica correlaciona com a amilase na pancreatite aguda. São quase linearmente. A lipase sobe no sangue junto com a amilase, mas mantém-se elevada durante 7 a 10 dias, podendo ser usada para diagnóstico da pancreatite entre o 3º e 10º dia, após o início dos sintomas no paciente. São menos comuns os falsos positivos, ou seja, em outras condições que também causam a lipase, são muito menores. Lembra quantas doenças podem levar à elevação da amilase? Na lipase também existe isso, mas são menos. Entretanto, algumas condições não pancreáticas que levem a isso, como patologia biliar aguda, úlcera perfurada, obstrução intestinal e trombose mesentérica, até mesmo apendicite aguda, podem estar levando a lipase, mas é uma quantidade bem menor. Embora não seja o exame ideal, a lipase é considerado o exame laboratorial isolado mais importante no diagnóstico de pancreatite aguda. Antigamente, devido à grande variabilidade dos métodos laboratórios usados para a dosagem de lipase, esse teste possuía uma menor precisão nos resultados. A deficiência já é resolvida com o desenvolvimento de novas técnicas. Muitos autores têm verificado que o achado conjunto de amilase lipase elevada acima de 3 vezes o seu valor limite possui um alto valor preditivo e positivo para o diagnóstico da pancreatite aguda. A dosagem simultânea de amilase e lipase proporciona sensibilidade e especificidade de cerca de 90 a 95% para o diagnóstico da pancreatite aguda. As grandes vantagens da lipase sobre a amilase consistem no valor de possuir meia-vida maior, podendo fazer o diagnóstico de pancreatite aguda nos casos com mais de 3 a 5 dias de evolução, quando a amilasemia já pode estar normal e a sua maior especificidade tá lá, a da lipase. Contudo, a disponibilidade deve pedir sempre os dois. O teste de função pancreática pode ser dividido em 2 grupos. Os testes diretos, que vão basear-se na coleta da secreção pancreática
após uma intubação duodenal e na administração endovenosa de secretagogos, como colecistoquinina, secretina, ou até mesmo os dois em conjunto, e também os testes indiretos, que comportam 3 diferentes abordagens. A primeira abordagem seria a dosagem de enzimas pancreáticas em amostras duodenais após a ingestão de certos nutrientes. A segunda seria a dosagem de produtos da ação digestiva enzimática ou dosagem de substratos pancreáticos previamente ingeridos. A terceira seria basicamente dosagem de concentração plasmática de hormônios envolvidos na fisiologia do pâncreas. E também pode estar fazendo ali uma dosagem de enzimas pancreáticas nas fezes. O pâncreas exócrino tem uma grande reserva funcional. Má absorção não surge até que a capacidade digestiva seja reduzida em 10% do normal. Daí deduz que a dosagem de produtos da ação digestiva proporciona baixa sensibilidade nos casos de insuficiência pancreática leve ou moderada.